Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje daremos continuidade ao assunto função quadrática, é a última parte, e essa última parte fala de lei de formação, certo? Então, nosso caminho hoje é falar da lei de formação, forma normal, forma fatorada e forma canônica. Partir para uns exemplos e, no final, exercícios. Perfeito? Então, para vocês se organizarem aí. Bom, então vamos lá. Lei de formação, o que seria, Alessandro? A lei de formação é nada mais, nada menos, tipo uma equação ou uma formulazinha que gera a parábola. Isso, claro, lei de formação de função de segundo grau. Ou seja, forma normal, existem três, tá? Essa forma normal é aquela que nós já conhecemos, desde o ensino fundamental, que a função do segundo grau, ou seja, a parábola, é gerada por y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Perfeito? Então tá. Que pode ser f de x ou pode ser y também. Bom, nesse caso aqui, Alessandro, quais são os tipos de exercícios que eu vou utilizar essa fórmula aqui? Como que eu vou perceber que eu sei que o exercício de função do segundo grau que eu estou resolvendo, eu preciso da lei de formação? Cara, isso vai ser muito simples. Você vai ver que geralmente essas questões vêm acompanhadas com gráfico. Aí ele coloca o gráfico do lado e pede na questão um certo ponto. Só que você vai perceber que para você descobrir o valor daquele certo ponto, ficaria muito mais fácil se você tivesse a formulazinha que gerou aquele gráfico. Aí você percebe, preciso da lei de formação. Bom, aí o que acontece? A forma normal, quando que eu sei que eu vou utilizar? Cara, essa forma normal, quando eu devo utilizar? Quando você possuir 3 pontos. Então, toda vez que você tem 3 pontos, óbvio, né, que pertença ao gráfico, você já sabe que você pode resolvê-la através da forma normal. Agora, diga-se de passagem que, cara, é muito difícil, porque vai dar 3 equações e 3 variáveis. Você imagina, eu vou substituir onde tem x, onde tem y, para cada ponto. Então, cada vez que eu substituir nessa lei de formação aí, você vai perceber que sempre vai dar o quê? 3 variáveis. Então, 3 equações com 3 variáveis. É um baita de um sistema linear para poder resolver, certo? Bom, nesse caso agora, eu vou falar aqui da outra lei que é chamada de forma fatorada. Essa forma fatorada, você vai ver que está aí do ladinho, que é y igual a x, a, que multiplica x menos 1, x menos x, 2. Tá, mas isso aí, Alessandro, fala de novo aí. Cara, y que é igual a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Perfeito. É um monstruoso, né? Sim. Mas vem cá, Alessandro, o que ela tem de particularidade? O que ela tem? Tanto o x1 quanto o x2, esse que está aqui e esse que está aqui, são as raízes. Então, se eu chegar para você e falar bem assim, quando que você deve utilizar a forma fatorada? Simples. Quando você possuir as raízes ou os zeros da função. Nada mais, nada menos o x1 e x2. E como é que eu percebo no gráfico mesmo? Cara, é sempre aonde o gráfico toca no eixo x. Perfeito? Então tá. Bom, Alessandro, quando que eu devo usar a forma fatorada? Quando você perceber que você tem as raízes ou zero da função. Beleza? Beleza. Tá, e esse negócio aí é meio esquisito, né? Falei, cara, quando a gente estava dando aula lá para o ensino fundamental, a gente canta até uma musiquinha. Mas claro que eu não vou fazer isso agora. Mas a gente fica colocando na cabeça dos meninos que para eles gravarem essa coisa monstruosa, a gente fala que é bem assim. Fórmula fatorada. A x1 x2. A x1 x2. A x1 x2. É o quê? Forma fatorada. E aí a gente fica falando direto para eles, cara, que olha lá, toda vez forma fatorada o quê? Ah, não, as raízes estão tocando no eixo x, tá? Opa, beleza. Qual é a fórmula que eu uso? Forma fatorada. AX1, AX2. Beleza? Depois deleta isso daí, por favor. Bom, a outra que nós vamos ver aqui é a forma canônica. A forma canônica tem como base o quê? Tanto o x do vértice quanto o y do vértice. Resumindo, as coordenadas do vértice. Quando que eu sei, que já percebendo que eu vou usar uma lei de formação, que eu vou partir para a forma canônica, quando você perceber que você tem as coordenadas do vértice, x do vértice e y do vértice. Beleza? Então, quando eu devo usar? Você deve usar quando possuir as coordenadas do vértice.
Então você tem o vértice, que é o x do vértice e y do vértice. Lembrando, o que é o vértice mesmo? É aquele pontinho que inverte o sentido da parábola. Beleza? E sabe como é que nós falamos para os meninos do ensino fundamental? A forma fatorada, AX1, AX2. E a forma canônica, nós colocamos AX2IV, 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 AX2IV. É o quê? Forma canônica. Por favor, depois do vestibular, deleta esse mico que eu acabei de pagar. Tá bom? Então, nesse caso aqui, nós temos três. Forma normal, forma fatorada e forma canônica. Quando que eu sei que eu devo usar cada uma? Bom, a primeira, quando eu tenho 3 pontos. A segunda, quando eu tenho as raízes. E a terceira, quando eu tenho as coordenadas do vértice. É assim que eu olho a questão e descubro qual fórmula utilizar. Perfeito? Vamos nos exemplos? Olha lá, hein? Bom, o meu primeiro exemplo aí, eu preciso determinar a lei de formação. Estou indo bem direto ao assunto, certo? Aí eu queria que vocês olhar bonitinho para esse gráfico e perceber que eu estou falando para vocês aonde toca no eixo X, no ponto 1 e no ponto 5. O que eles são aquilo ali para mim, Alessandro? Ah, são as raízes. Opa, você quer lei de formação? Quero. Ah, então já sei. O quê? Não, se é lei de formação e você está me dando as raízes, eu vou usar a forma fatorada. AX1, AX2. Não é isso? Perfeito. Aí vocês percebem que eu tenho um ponto. Não estou falando que aquilo ali eu sei, hein? Não sei agora. Aquilo ali para mim é um ponto qualquer, onde x é 0 e o y é 10. Então a ideia é o seguinte. Aonde tem x, eu vou colocar 0. Aonde tem y, eu vou colocar 10. O x1 é 1 e o x2 é 5. Perfeito. Qual é o objetivo de pegar esses pontos e usar a forma fatorada? Aliás, Alessandro, o que eu vou sempre encontrar? Sempre o primeiro valor de A. Então, toda vez que você vai usar a lei de formação, a primeira coisa que você vai encontrar é o valor do coeficiente A. Não esquece disso, beleza? Depois que você encontrar, para encontrar a lei de formação, você vai pegar esse A, substituir de novo na forma fatorada, e aonde tem x1 e x2 eu vou colocar 1 e 5. Alessandro, e o y e o x? Não, eu não substituo não. Por que você não substitui? Porque senão eu vou sumir, cara, com as variáveis. Aí vai sobrar o quê de equação? Nada. Beleza? Se liga. Ó, aonde tem y estou colocando 10, aonde tem x estou colocando 0, x1 é 1, x2 é 5. Como a fórmula tem negativo, ficou menos 1 e menos 5. Multiplicando. Perfeito. Dividindo, A igual a 2. Perfeito? Bom, se tivesse os itens para poder regular, eu já conseguiria descobrir que eu consigo fazer exatamente todo esse trâmite através de quê? Através só de saber que o valor de A, e eu colocaria A, B, C, D e E, o que tivesse o Azinho igual a 2, eu já saberia que poderia ser a minha resposta. Beleza? Substituindo para encontrar a lei de formação. Substituir onde tem A, coloquei 2, continua x1 igual a 1 e continua x2 igual a 5. Beleza? Fazendo as contas multiplicando, eu encontro a minha lei de formação. Aí lembrando, né, que eu estava comentando, se fosse o item A, B, C, D e E, eu já saberia, só de saber que o A é 2, eu saberia que o que eu fosse escolher tinha que ter A igual a 2. Isso aí é bom, que faz a gente adiantar um pouco mais, porque estou ensinando direitinho, mas eu não posso perder meu DNA, que é ser o quê? Concurseiro. Antes de professor de matemática, beleza? Bom, então continuando um pouquinho mais. Aí eu tenho agora uma lei de formação, uma questão bem seca, só para você se ligar. Eu tenho um ponto e olha quem eu tenho, o vértice. Quero lei de formação? Sim, mas eu tenho vértice? Tenho. Cara, forma canônica. Qual é a forma canônica? Cara, AX, 2, IV. Então, nesse caso aqui, vou utilizar a forma canônica. Aonde tem y, vou colocar 10. Onde tem x, eu vou colocar 0. E o x do vértice e y do vértice, 3 e menos 2. Bom, substituindo, fazendo as continhas, eu encontro A igual a 1. De novo, se eu tivesse alguns itens, A, B, C, D, E, para encontrar a lei de formação, e eu ia direto aonde? Aonde o coeficiente A fosse igual a 1. Eu cancelaria o resto. Mas,
como não tem itens, eu quero descobrir a lei de formação, vou pegar esse A igual a 1, vou voltar à forma canônica, aonde tem A eu coloco 1, x do vértice, y do vértice. Alessandro, e o xy? Não, né, cara? Se você substituir, você vai desaparecer com as variáveis. Estou falando de novo. Então, beleza. Aí, nesse caso, substituindo, pronto. Descobri, tranquilo e calmo. Beleza? Cara, muito rápido e muito simples. É só você ver que é uma receitinha de bolo. Primeiro, né, saber quanto que usa. Segundo, o que você vai encontrar primeiro é o valor de A. E depois, no final, pegar tudo que você encontrou e substituir. Sempre você vai encontrar a lei de formação. Tranquilo? Então, vamos lá. Vocês vão ver que eu vou fazer algumas questões do Enem, outras questões aí envolvendo, para a gente poder seguir em frente e vocês verem como é que isso aí cai. Beleza? Então vamos lá, hein? Ó. Bom, essa questão aí, o cara muito bem elaborada, aí ele falou que é uma função quadrática e eu estou procurando, né? Aí ele falou que tem um ponto, perfeito, 0,23, e depois ele fala bem assim, atinge seu mínimo igual a 7 quando x é igual a 4. Mas vem cá, mínimo e máximo não é y do vértice? Se mínimo e máximo é y do vértice, como que eu vou fazer? Se mínimo e máximo é y do vértice, quando x é igual a 4, então já descobri. O y do vértice é 7 e o x do vértice é 4. Opa, então eu tenho um vértice. E se eu tenho o vértice, a soma dos coeficientes A, B e C, perfeito. Se eu encontrar a lei de formação, eu mato a questão. Beleza? Então vamos lá. Já descobri que o que eu vou usar é a forma canônica, pelo fato de ter as coordenadas do vértice. Eu tenho os pontos e vou substituir. Então o ponto é 0,23, 4 e 7, que é o vértice. Substituindo em cada lugar, fazendo algumas contas, A igual a A vezes 16, que é igual a 16, eu encontro A igual a 1. Lembra? Eu pego esse valor e substituo de volta na minha função. Então, lá na minha lei de formação, você vai ver que onde tem A eu coloco 1, onde tem x do vértice eu coloco 4 e onde tem y do vértice eu coloco 7. Vamos substituir? Substituindo, fazendo as devidas contas, encontrei a minha função. Então, olhando para aquela função ali, lembra que ele está querendo A mais B mais C? O meu A vale 1, o meu B menos 8 e o meu C 23. O que ele quer que eu faça? Simples. Ele está querendo que eu comece a somar. E somando todos eles eu tenho 1 menos 8 mais 23, 16. Resolvido. Rápido? Rápido. Mas, Alessandro, dá muito trabalho braçal? Eu falei, cara, dá nada, dá nada. Aqui eu estou explicando devagarzinho. Na prática, quando vocês pegarem a manha, vocês vão ver que vocês fazem muito rápido. E o melhor de tudo, não tem enganação. Não tem aquele negócio. Lembrou, cara? Resolveu. Tá resolvido, acabou. É só fazer as contas, não errar sinal. Tá tudo tranquilo. Beleza? Então vamos lá, hein? Ó, segundo exemplo, eu peguei o do Enem. Aí, beleza. Questão do Enem, muito bem elaborada. Tem a figura 1, tem a figura 2 que eu estou falando para vocês. Aí ele está falando de um túnel, essa coisa errada toda. Perfeito. Aí vou mostrar para vocês o desenho, né? Ah, não esquecendo, eu sou concurseiro, né, gente? Lembra que a ideia nossa é sempre olhar de baixo para cima? Então eu já tinha visto que todas as respostas eram funções. Eu vou falar isso aqui agora, porque me dá agonia, cara. Eu queria resolver mais rápido. Mas olha só, eu já cansei de falar para vocês desde o comecinho de funções, toda vez que eu pego uma questão e percebo que as respostas são funções, qual é o jeito mais eficiente? Testar as respostas. Qual é o jeito mais seguro? Testar as respostas. Qual é o jeito mais rápido? Testar as respostas. Então essa questão aqui, eu já tinha resolvido ela há muito tempo. A primeira coisa já que eu bato o olho e olho, lembra que nós estudamos coeficientes lá na primeira aula? Pô, sempre onde toca em Y é o C. Então o C lá em cima, lá onde toca em Y, é 10, cara. Então letra D e letra E já não é, entendeu? Olha só como é que é fácil. A parábola tem concavidade para baixo. Então o valor tem que ser negativo. A letra B também não é. Vocês viram que eu fiquei só entre a letra A e a letra C? Se eu substituir 0, 5 e 0, ou menos 5 e 0, eu já mato a questão. Estou falando para você, já teria resolvido há muito tempo porque eu sou concurseiro. Eu quero ver o gabarito certo. Como eu vou fazer? Não me pergunte.
Eu quero rapidez e velocidade, certo? Mas, como a aula hoje é de lei de formação, eu vou fazer por lei de formação. Então, por lei de formação, eu quero que vocês entendam que eu tenho o menos 5 e 5, que estão em cima do eixo X. São as raízes. Logo, na lei de formação vai ser o quê? Forma fatorada. E na forma fatorada é AX1, X2. Beleza? Beleza. Vamos substituir? Vamos. Quais são os pontos que eu tenho? A primeira raiz, menos 5, a segunda raiz, 5 e o ponto 0 e 10. Tranquilo. Substitui tudo, fazendo um favor. Substituir. Onde tem Y, coloquei 10. Onde tem X, coloquei 0. X1 e X2. Bom, podem ver que trocou o sinal, porque um é menos 5, outro é 5. Tranquilo? Faça as contas. Fiz. E agora? Pô, deu menos 2 sobre 5. Cara, vocês concordam que a questão já acabou? Vocês concordam? Porque você sabe que toca em Y no ponto 10. E você acabou de descobrir que o seu A é menos 2/5. A questão já acabou. Se você olhar as respostas, já acabou. Como eu já sei o A que é menos 2/5 e toca lá em Y, que o Y é 10, lá no eixo Y, que é o valor de C, acabou a questão. Ah, professor, mas por que o B é 0? Porque a parábola está sendo cortada ao meio. Coisas lá da primeira aula que eu falei. Mas fingindo que eu não vi, eu vou substituir e fazer conta. Pega esse A, substitui na sua função. Beleza? Beleza. Faça as contas, pronto. Menos 2/5 x ao quadrado mais 10. Mas lembrando que aqueles minutinhos ou segundinhos que eu ganhei é de suma importância para pensar em outra. Certo? Bom, iremos para a próxima. Essa próxima questão, ele já escancarou. Apesar de ser epicar, né, cara, que a gente sabe que são questões difíceis, mas são questões bem tradicionais, ali ele já falou do vértice. E ele falou dos vértices, falou de um ponto. Ó, se está na epicar, você pode ter certeza de uma coisa, a questão não é besta. Então, quando você vê que a questão tem que usar forma canônica, você vai perceber que as questões não são fáceis. Professor, mas eu estou entendendo tudo. Pô, que bom, você está entendendo uma questão que é difícil. Então, ali você já tem um vértice? Tem. Você sabe qual a lei de formação que você vai usar? Sei. Mas você viu o que ele está perguntando? Aí ele quer saber qual desses pontos abaixo pertence ao gráfico. Tá. Então, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que encontrar a lei de formação. Infelizmente, não tem jeito. Você vai testar as respostas. Então, o que acontece? Quando você testar as respostas, aonde tem x você vai colocar 1, onde tem y tem que dar 18. Se os dois lados ficarem iguais, os valores, é a resposta. Aí depois você coloca 0 e 26. Cara, um desses pontos aqui vai pertencer ao gráfico. Alessandro, pode acontecer, já que você está testando a resposta, ter duas? Claro que não. Essa daí já é feita para você testar. Beleza? Bom, então aí, o que acontece? Forma canônica, axiv, 2, iv, beleza? Vou substituir o vértice e o ponto que eu tenho, vou fazer as minhas continhas, encontrei A igual a 1, perfeito. Está aqui, ó. Y é igual a 1, x menos x, x menos 5 ao quadrado mais 2. Cara, daqui você tem duas coisas. Ou você desenvolve, sem problema nenhum, ou você faz um servicinho de preguiçoso. Ali já está a lei de formação, mas a gente está acostumado a desenvolver. Mas como você tem que substituir pontos, eu acho que fica mais fácil para substituir, só isso. Então eu vou pegar lá a letra A e vou substituir. Aí se eu substituir, se um lado for igual ao outro, pronto, é a resposta. Então você pode ver que onde tem y eu coloquei 18, onde tem x eu coloquei 1. E por incrível que pareça, na hora de fazer a conta, 16 é igual a 16. Se 16 é igual a 16, se deu valor igual, é porque o ponto pertence à função. Acabou, não faço mais nada. Cara, está resolvido, logo o ponto 1 e 18 pertence à função, que era o que eu queria. Está resolvido, letra A, tchau e benção. Beleza? Tranquilo então, hein? Fizemos um da epicar. Bom, aí, para fechar um pouquinho com chave de ouro, nós vamos fazer uma questão um pouquinho mais bem elaborada, né? Para a gente poder resolver. Mas assim, mesmo que ela é muito bem elaborada, ali eu já estou falando para você que já estou colocando meu eixo Y naquele gol ali. Inclusive, por ser concurseiro, né, todo mundo sabe aqui, quando o gráfico é avulso desse jeito aí, sempre a melhor opção é colocar o eixo Y no meio, porque sempre o B vai ser 0. E nesse aqui, como eu quero explicar direitinho, eu não vou nem fazer nada. Tá aí, ó. Então eu tenho esse ponto, que eu estou falando que o eixo Y está ali, 0 e 2. Tenho esse ponto, que é o vértice, e quero saber o quê? Esse aqui.
Porque como ele quer saber a distância toda de x, se eu conseguir descobrir aquele pontinho lá, da origem ali até o outro ponto, cara, tá resolvido. Então tem que saber aquela bolinha ali, beleza? E que se eu falar para vocês que está em cima do eixo x, aquilo ali para mim é o que mesmo? Aquilo ali para mim são as raízes da função, não é? Aliás, aquilo ali é uma raiz e a outra raiz está lá do outro lado. Então tudo que toca no eixo x, que a função passa em cima, é chamado de raiz ou zero da função, beleza? Então a questão é, acha a lei de formação e iguale a zero para encontrar os zeros ou raízes da função, beleza? Bom, aí está a pergunta, né? Eu quero saber o x, mas eu atrevido já falei para vocês que eu queria lá atrás. Aí ele me dá mais algumas dicas e ele quer a distância do gol até a bola, é aquele xzinho. Como vocês podem observar, todas as respostas não são exatas, menor que 17 igual a 17, entre 17 e 18 igual a 18, maior do que 18. Na verdade, corrigindo, né? Não quer dizer que não são exatas, mas do jeito que ele fala ali, tem algumas respostas, não todas, mas algumas respostas que podem estar aproximadamente. Tá? Então nós vamos ter que analisar aquilo ali. Ele falou igual a 17, igual a 18. Perfeito, vamos ver. Menor do que 17 ou maior do que 18 tem infinitos valores ali, que a gente vai tentar descobrir quais são, certo? Bom, nesse caso aqui, nós já sabemos, né, que é a forma canônica pelo fato de eu ter o y do vértice lá, e aí eu vou substituir os pontos que eu tenho, P02, V8 e 10, substituir, ó, já descobri que o meu A é menos 1/8. Vou pegar esse A, jogar de novo na forma canônica. Você viu como é que é já a receita de bolo? Lá no comecinho era uma estranheza, agora não, eu só estou substituindo, tranquilo. Vou fazer as continhas, óbvio que eu vou resolver primeiro dentro do parênteses, né? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Vou fazer as contas e depois já multiplicar por menos 1/8. Bom, já resolvido ali, vou fazer mais um pouquinho de conta, pronto, descobri. Aí o que eu quero mesmo? Ah, cara, saber aquela bolinha que está tocando ao chão. Se a bolinha que está tocando ao chão é um zero ou raiz da função, né? Isso aí. Como é que eu encontro? Igualando y a zero. Bom, aí nós temos aí, igualando a zero, delta igual a 5. Aí você já percebe que a resposta não vai dar exata, porque para encontrar as raízes eu vou calcular a raiz de 5. Então, nesse momento, considerando a raiz de 5 como 2,2, eu aproximei bem. É para fazer continha mesmo, entendeu? Para 2,2, porque eu sei que a raiz de 4 é 2. Então, a raiz de 5 é algo um pouquinho acima de 2. Bom, aí encontrei o x1, encontrei o x2. Óbvio que eu vou cancelar a parte negativa, porque eu quero a distância, e a distância tem que ser positiva. E nesse caso aqui, 16,8. Ou seja, a minha resposta é menor do que 17. Bom, senhores, espero ter ajudado com essa aula de hoje. Vale a pena muito, assim, cara, pegar, não assistir todas as aulas de novo, a não ser que seja de dúvida. Mas na de função, você pegar, assim, só os pontos marcantes e fazer um resuminho para você. Aí, o que eu queria de você? De tudo que tem na aula ali, não esquecer de ser concurseiro. Toda vez, cara, é importantíssimo você saber o que o A, o que o B, o que o C fazem. Porque é isso que vale a pena para você pegar a manha. Hoje, na lei de formação, claro, que quem gostar de usar a lei de formação use. Existem alguns casos que eu realmente, especificamente, as paulistas, as militares, você vê que eu pego e uso. Por quê? Porque eu não vou ficar perdendo tempo sabendo que eu tenho uma ferramenta. Então isso aqui é o que a gente guarda na manga, cara, para poder resolver as questões. Tá? Bom, um forte abraço, bons estudos e sugestão. Fazer os exercícios da apostila e agora uma listinha de exercício com toda a matéria de funções para vocês se divertirem aí. Um abraço, fiquem com Deus.